Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos começar uma nova série, uma série sobre processo criativo em dança, atendendo a pedidos. Vocês disseram que era a série que vocês mais se interessavam, então a gente vai falar um pouco sobre processo criativo. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria te convidar então a curtir o vídeo aqui embaixo. Também te convido a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que curtir o vídeo é bem importante para dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e por isso ele precisa ser distribuído para mais pessoas. Aproveita aí o tempo da vinheta para fazer tudo isso, a gente se vê já já. Então vamos lá, falar de processo criativo em dança é algo muito gigante, então eu queria pedir sua ajuda e já te propor que você deixasse comentários embaixo do vídeo ou até mesmo comentários no Instagram ou na página do Facebook dizendo o que é que você se interessa a respeito do processo criativo e o que é que você gostaria que eu abordasse nesses vídeos. Como o conteúdo é muito gigante, eu também não quis criar um plano enorme para essa série e estou aqui me dispondo a que a série de processo criativo também seja um processo criativo. E eu queria começar falando desses dois termos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ideia de processo, para a gente entender aí por que a gente usa esse termão processo criativo. O termo processo criativo ele é um termo muito contemporâneo, ele começa a ser utilizado artisticamente mais ou menos na década de 50 e vem aí hoje sendo utilizado por muita gente mesmo. Hoje a gente fala em processo criativo para quase tudo, inclusive para criações mais empresariais. E o que seria então esse termo processo? O termo processo vem de uma palavra no latim, que é procedere, e esse procedere tem a ver então com a ideia de avançar, com desenvolver, com alguma coisa que se move para frente. Então, durante muito tempo a gente entendeu essa ideia de processo como se ele fosse uma linha, Eu chamaria isso de um processo unidirecional, ou unidimensional, porque a gente tem uma linha só. Então, dentro dessa lógica, processo seria algo com começo, meio e fim, onde eu preciso conhecer essas etapas. Então o que eu faço primeiro, depois o que vem no meio e como é que eu chego até o final. Essa é uma forma de conceber processo, mas não é a única possível. Tem pessoas que também pensam processo como um fenômeno, então um recorte aí de uma experiência vivida por alguém, e dentro desse fenômeno a gente entende que existem muitas camadas sobrepostas. Então não seria só exatamente uma etapa onde uma coisa é feita em seguida da outra, mas é um entendimento de muitas camadas que se sobrepõem e que influenciam uma a outra ao mesmo tempo, E esse grande bolo seria aí a vivência de um processo, seria passar por um processo, Esse seria então o nosso processo bidimensional, O nosso processo aí 2D. E a gente tem também um outro entendimento de processo, que é bem mais complexo, que é o entendimento de um processo tridimensional. Então é o entendimento de que processo sim se transforma, então a lógica do linear, do existir etapas e que essas etapas vão mudando com o tempo é uma realidade, ao mesmo tempo ele tem camadas, existem coisas, fatores se sobrepondo, e além dessas camadas necessárias para o processo e essa transformação que o processo vai sofrendo, esse processo ainda vai recebendo uma série de interferências de diferentes direções, que são coisas não esperadas, mas por esse processo fazer parte da vida, essas coisas não esperadas precisam ser agregadas e entendidas aí então como parte do processo.
Então eu queria propor que a gente pensasse um pouquinho nessas 3 características para pensar processo criativo em dança. Dentro dessa lógica de um processo unidimensional, a gente pode afirmar que qualquer criação em dança ou qualquer fazer dançado é um processo, né? Então, de alguma forma, existe ali um desejo, algo que me move a vou fazer, nem que seja vou dançar, e aí tem um processo de desenvolvimento disso e a gente chega num produto, né? Essa ideia de começo, meio e fim pode ser uma proposta. Então, ideia, desenvolvimento da proposta e produto. E durante muito tempo a gente vai entender processo criativo em dança nessa lógica mais linear. E muita gente ainda cria em dança dentro dessa lógica mais linear. Dentro dessa proposta, o que a gente chama de processo, então, é esse tempo de desenvolvimento, né? Porque não seria nem a ideia e nem o produto especificamente, mas é esse tempo gasto nesse desenvolvimento e esse entendimento de que no desenvolvimento aquela ideia, que era só uma ideia, vai se transformar um pouco, né? Ela não vai chegar lá no produto exatamente do mesmo jeito, porque a gente vai passar por uma série de coisas durante esse processo, por uma série de etapas e momentos durante esse processo que vão me mostrar, inclusive, limitações em relação à minha ideia ou outras possibilidades de como eu posso desenvolver essa ideia. Dentro dessa ideia de processo criativo, a gente tem um problema muito discutido no meio aí de um pensamento mais contemporâneo de dança, que é essa dicotomização entre teoria e prática, ou entre razão e ação, né? Corpo e mente, por exemplo. Porque aí a ideia do processo, ela se pauta muito numa racionalidade, então eu preciso ter uma ideia, essa ideia vem da mente, da cabeça, do abstrato, e aí essa ideia precisa ser executada pelo corpo, né? E aí às vezes surgem alguns termos complicados, tipo o termo passar para o corpo, que me dá um tanto de arrepio, mas que é um pouco essa noção de alguma coisa veio na minha cabeça e agora eu preciso passar para o meu corpo, né? Eu preciso me mover e agir diante dessa ideia. E é um pouco por isso e por uma série de outras questões que esse pensamento de processo criativo é contestado aí no meio das artes na contemporaneidade. A segunda possibilidade, quando a gente pensa num processo criativo então que é bidimensional, a gente se move por esse desejo de quero criar alguma coisa, mas aí o que a gente pensa? Bom, o que eu tenho para criar? E o que eu tenho para criar tem a ver já com uma série de camadas. Então, quais são as minhas vivências e experiências em dança? Quais são os meus conhecimentos técnicos? O que eu já criei antes? Quais são aí os elementos cênicos que eu gosto e que eu me identifico? E aí eu vou entendendo essas camadas das minhas experiências, daquilo que eu já tenho, e vou criando então um processo, um desenvolvimento de vivências e experiências dessa camada para construir alguma coisa. Dentro dessa ideia de um processo bidimensional, a gente pode ter uma grande ideia no início, mas a gente também pode ter a ideia durante o passar desse processo, né? Então eu começo vivenciando coisas que eu já tenho, eu começo criando a partir de referências que eu já tenho, mas boas ideias vão surgindo durante esse processo, até eu chegar no momento ali que eu entendo então que eu tenho um produto a partir desse meu intuito. Nesse entendimento também, a gente começa a perceber que aquilo que é produto não é uma coisa, mas é algo também composto de muitas camadas. Então, quando a gente fala de uma apresentação de dança, seja uma pequena coreografia até uma obra artística grande, um espetáculo, a gente olha aí para diversas camadas, né? A gente tem a camada do movimento, tem a camada do corpo e do cuidado desse corpo, do como o bailarino está naquele momento, esteve durante o processo. A gente tem a camada visual, e aí na camada visual a gente tem iluminação, a gente tem figurino, a gente tem várias outras coisas para além do movimento que está sendo visto, a gente tem as camadas sonoras, né? São muitas interferências, a gente tem a escolha de espaço, a relação que se quer travar com o público, enfim. E tudo isso influencia no processo de pesquisa
e vai compor ali uma estética final dessa obra e desse espetáculo. No entendimento mais tridimensional de um processo, né, nesse processo ainda mais complexo, eu acho tridimensional até um pouco delicado porque vem formas, né, muito rígidas, tridimensionais na nossa cabeça, mas a gente está falando aí de uma terceira possibilidade que seria um pensamento de processo que é mais complexo, que é mais rizomático, né? Dentro dessa possibilidade, o processo é muito parecido com o processo bidimensional de camadas, mas a gente entende que tudo está em transformação a todo momento, né? Então, muitas ideias podem surgir. Quando eu chego lá no final, aquele final não é um produto pronto ou um espetáculo pronto. Muitas vezes a gente chama de work in progress, a gente diz que está compartilhando a criação até agora, porque a gente entende que se a gente continuasse criando muitas coisas, muitas outras coisas iriam surgir. Então o que a gente mostra é um recorte daquela experiência, é o recorte possível daquela experiência. Quem trabalha com o processo de criação assim, acolhendo tudo que acontece na vida e todas as interferências, muitas vezes chega um momento em que você tem que fazer uma escolha e estabelecer um recorte, né? A gente usa muito esse termo recorte, porque senão a gente não dá conta de tudo, porque a gente começa a perceber que o processo de criação é tão gigante quanto a nossa própria vida. Quando a gente fala de processo de criação, a gente precisa entender então que o processo está sempre nas mãos de alguém e que esse entendimento de variação de processo, desde esse processo que é mais unidimensional até o tridimensional, está relacionado aí a questões de poder, né? Do quanto esse artista quer ter poder sobre a própria obra, do quanto ele acha que ele já domina uma criação, né? Do quanto ele acha que o conhecimento que ele tem já é suficiente para conceber uma obra. Então, de alguma forma, esse processo unidimensional é um processo realizado quando nós, artistas, queremos ter um domínio dessa obra. Às vezes, até quando a gente quer produzir essa obra mais rapidamente. Então, vamos lá, vamos pegar coisas que eu já sei fazer, isso eu faço bem e não sei o quê, e a gente vai desenvolvendo nessa lógica maior de dominação. E conforme a gente vai abrindo esse processo para o bidimensional, para o tridimensional, a gente vai então perdendo um pouco de domínio sobre a obra. A gente começa a perceber que essas muitas camadas envolvem muitas pessoas, que a gente não detém tanto poder e que aquela ideia que talvez a gente tenha tido no começo ou que a gente tenha tido no meio ou em algum momento do processo, ela pode não ser aquilo que vai terminar sendo o produto. E às vezes a gente até se surpreende com o produto, porque a gente nunca imagina que faria uma coisa como essa ou que isso passaria pela nossa cabeça. Dá um pouco essa sensação de que a gente não domina esse final do produto. Então essa relação de processo pode ser aplicada com diversas questões da nossa vida e eu queria te instigar a pensar como é que você tem aí lidado com os processos na nossa vida. Dar aula de dança também é um grande processo criativo, né? E diferentes vivências que a gente realiza também são processos. Às vezes a gente não olha com esse termo criativo, mas a gente está vivendo processos. E como é que a gente tem lidado com eles, com essa relação de dominação com os nossos processos? E como é que a gente tem se aberto aí para essas diferenças? Nessa série que surge aí num tempo de quarentena, fazendo tantos artistas pensarem como é que vão lidar com seus processos, como é que lidam com seus processos num momento tão diferente e como é que vão lidar com seus processos daqui para frente, com tantas incertezas vindouras. Essa é a minha proposta de reflexão de hoje. Como é que você tem lidado com os processos da vida? Quais são as características dos seus processos? Quando é que você acha que um processo precisa ser assumido de maneira mais unidimensional, ou bi, ou tridimensional? Bom, nós terminamos por aqui. Até o próximo vídeo da série de processos criativos, onde a gente vai discutir criação e criatividade. Até mais, tchau, tchau!